Bom dia, pessoal. Estamos começando mais uma aula de ferramentas de qualidade. Vamos entrar agora no nosso último tópico, que é a ferramenta FEMEA, ferramenta de análise de modo de falha. Vai ser uma aula não muito longa, essa parte teórica, né? E na sequência vamos fazer o acompanhamento dos projetos de vocês. Opa, eu acho que não estou gravando. Não está gravando sim. Então, na sequência, a gente vai fazer o acompanhamento desse projeto de vocês. A primeira semana, né? Temos um cronograma a ser seguido. Quero ver como que é até o final da aula. Por enquanto, temos 2 alunos. Até o final da aula, se chegar mais gente, a gente acompanha esses também. Lembrando que não só para a qualidade do projeto, mas também faz parte de um dos itens de avaliação essa frequência às aulas para poder fazer um acompanhamento, beleza? A ferramenta FEMEA, ou análise do tipo e modo de falha, ou dos efeitos, do tipo e efeito de falha, ela é uma das ferramentas que é utilizada tanto no momento de desenvolvimento quanto no momento de melhoria de produtos e ou serviços, processos e por aí vai. Tá? Um aluno da noite me perguntou se ela serviria também para softwares. Sim, ela também serve para softwares, embora o pessoal da TI acaba tendo algumas ferramentas mais específicas para isso, é possível utilizá-la dessa forma também, certo? Temos aqui 2 exemplos de ficha de FEMEA. Como grande parte das ferramentas, ela não tem uma estrutura única e definitiva, e a gente acaba tendo algumas abordagens bem similares, então vamos tomá-las como referência no nosso projeto, beleza? E nessa aula a gente vai ver, nessa sequência, alguns tópicos, né, sobre o significado da ferramenta, que é análise de modo e efeito de falha, modo ou tipo, né, categoria de falha. Essa ferramenta ela vem nos resolver um problema que é o seguinte: quando um produto ele falha, sempre tem uma quebra de confiança da parte de um cliente. O que é falha? Ele não conseguir atender a expectativa. Pode ser uma quebra, pode ser um mau funcionamento, né? Ou ele simplesmente talvez não entender muito bem o que o cliente quer e você entregar o que você prometeu e o cliente não receber o que ele esperava receber. Então, por isso que esse projeto que nós estamos fazendo nesse final de semestre, final de bimestre e semestre, ele acaba agrupando o FEMEA e o QFD. O QFD ele vai nos fazer entender melhor, ele começa fazendo a gente entender melhor o que o cliente espera da gente. E com isso a gente também já identifica o que temos que oferecer para que o cliente receba aquilo que ele espera. Já o FEMEA, ele vai um pouco além disso e vai buscar aquilo que o cliente espera não receber, ou simplesmente que o cliente não espera receber. Ele prefere que não receba defeitos, né? E defeito, nesse caso aqui, é simplesmente a quebra de expectativa, certo? É uma abordagem um pouco ampla, até um pouco genérica, num bom sentido. E a falha pode ocorrer, mas não esperamos que elas ocorram. Então, se a gente se prepara, se tem uma análise de quais são as formas de que determinada característica do produto ou do serviço pode deixar de ser atendida, fica mais fácil de ter um plano de ação contra ela. E dessa forma a gente aumenta a confiabilidade, começando pelo modo de falha. Confiabilidade é a característica que o produto tem de entregar aquilo que é esperado, né? Então, ao ter uma menor quantidade de falhas, a gente também aumenta essa confiabilidade. Lembrando que confiabilidade é uma das dimensões de qualidade que a gente estudou lá no começo do curso. Então, aqui nós temos temos análise de um freio de bicicleta com alguns modos de falha.
que efeito que isso causa na utilização da bicicleta e o que causaria essa falha. Então, por exemplo, desgaste precoce das sapatas de freio. Sapata é esse material, geralmente sintético, material de borracha, né, uma borracha dura, que ela vai, ao ter uma pressão, você puxar a alavanca de freio, esse cabo ele diminui a distância entre os dois lados do freio. Existem basicamente 3 tipos de freios de bicicleta mais utilizados. Tem esse daqui, que é o freio em V. Ele tem esse nome porque ele, quando você solta, ele tende a ficar no formato de V, certo? Você tem também o freio ferradura, que ele tem uma barra que vem até certo ponto, uma outra que vem curva até um outro ponto, e acaba que, olhando ele, lembra uma ferradura, que também vai ter o mesmo efeito de que, ao puxar o cabo, essa ferradura tende a diminuir a sua distância entre as partes, e as pastilhas também, a sapata, a pastilha, também vai ser pressionada contra o aro da sua roda. E um outro tipo de freio de bicicleta que também é bem utilizado, ele foge bastante desse conceito, que é o freio a disco, que ao invés de ser colocado... Só um momento, cadê a caneta? Aqui. Então, ao invés de ser colocado na posição do... Opa, nossa. No aro da roda, então temos aqui a roda, e esse freio ele age próximo ao aro. O freio a disco ele vai agir mais próximo ao eixo da bicicleta, onde por um outro mecanismo, que também vai funcionar na base de pressão e atrito, vai segurar a roda mais próximo ao seu eixo. Então, devido à distância ser maior do centro, a força do eixo do freio a disco acaba sendo necessária é necessário que ela seja um pouco maior, ou bem maior, na verdade. Mas focando no problema que estamos enfrentando aqui, que é um freio, problemas no freio, numa bicicleta com freio V-brake. Então, pode ser que um modo de falha no freio seja um desgaste precoce nas sapatas ou pastilhas de freio. E o que isso causa no funcionamento da bicicleta? Diminui a eficácia na frenagem e ela acaba sendo desigual entre a roda. Se há uma desregulagem, por exemplo, eu posso ter que um lado fique acaba que na hora da pressão gaste mais de um lado e o outro lado fique ok. Então, você vai ter um desgaste de uma sapata e a outra vai estar inteira, o que faz com que a bicicleta acabe não freando muito bem. Isso aí, regulagem errada do sistema de freio. Então, é na hora da regulagem que tem que ser feito um controle. Outro modo de causar esse desgaste da sapata é a baixa densidade da borracha usada na fabricação das sapatas. Ou seja, o problema não está no momento da aplicação, mas sim no momento da fabricação, ou mesmo do projeto, ao definir qual material que vai ser utilizado. Então, dessa forma, eu tenho uma borracha mais suave. Pessoal que utiliza, talvez nem todo mundo conheça de freio de bicicleta, mas vários de vocês acredito que já utilizaram borrachas diferentes para apagar algo, né? Tem borracha que ela esfarela um monte, tem borracha que ela dura um tempo bem maior. E isso faz com que vocês vão ter um desempenho diferente, tanto no apagar quanto na durabilidade dessa borracha, né? Mesma coisa num dispositivo como esse da bicicleta. Aí temos também um outro tipo de problema relacionado não ao desgaste da sapata, mas sim às alavancas frágeis. O que causa uma alavanca frágil na bicicleta?
vai fazer com que há o risco da quebra da alavanca na hora de puxar o freio, talvez com um pouco mais de força. Eventualmente, talvez nem precise dessa força extra. Então, o que causaria isso? O fato dela ser feita de plástico. Tem alavancas de metal, alavanca de plástico. E o entortamento dos cabos de aço. Para que o cabo de aço entorte, de repente um excesso de força na hora de frear ou frenagem desigual entre as rodas. Caso isso ocorra, pode ser porque os cabos de aço são pouco flexíveis e regulagem errada do sistema de freio. Então, ao buscar a causa, a gente consegue, de repente, evitar o problema. Lembrando, alguns tópicos atrás, a gente estava avaliando qual que é a diferença do efeito e da causa. Aqui nós temos também a categorização pelo modo da falha, né? O tipo de falha. Então, o efeito, que é o que o usuário percebe, é que ele tem que usar muita força na frenagem ou que ela está diferente na roda da frente e da roda de trás. Mas o que causa isso que ele sente é algo relacionado ao produto ou ao serviço que vocês estão oferecendo. Por exemplo, esse cabo que é pouco flexível ou uma regulagem que foi feita inadequadamente. Isso faz com que o cabo acabe entortando. Então, como FEME, a gente também tem algumas características que podem ser apresentadas e listamos aqui. A adaptação de diferentes produtos e processos. Então, a gente consegue utilizá-lo em vários ambientes diferentes. Não é uma ferramenta especializada num único tipo de operação. Ela é bem flexível, ela é bem dinâmica. E com isso também, ela possibilita a inclusão de colunas nas quais se descrevem a correção ou medida preventiva recomendada. Essa possibilidade de inclusão de colunas diz respeito ao fato que eu comentei há pouco sobre existir algumas abordagens diferentes. Isso faz com que, eventualmente, a empresa, ou o designer, ou o engenheiro resolva adicionar mais informações na sua ferramenta. O índice de resultado das correções com índices recalculados, avaliação de resultados. Então, a partir do momento que a gente tem uma análise inicial, a gente propõe um plano de ação, executa este, e após eu eliminar ou reduzir determinado modo de falha, eu já posso imaginar como que isso tornou o produto melhor, o quanto o produto ficou melhor. Eventualmente, no caso da bicicleta, se um problema, por exemplo, foi ali o da baixa densidade da borracha, eu vou trocar a borracha de látex, de repente, por uma borracha com carbono. Opa. Voltou. Vocês estavam acompanhando até que ponto? Tá um pouco ruim, professora, a voz, ela fica cortando de vez em quando. Às vezes, aqui ele fala, your connection can display videos and share applications right now. Ah, não, isso Vixe, não tem nada a ver. não estou, João. Nada a Vou ver. conectar aqui no outro ponto de acesso. Dá um instante. Tá. Alô? Tá ouvindo? Opa, ainda tá cortando um pouquinho. O que vocês estão... Tem mais Tá alguém na cortando. sala? Aí pergunta para... Tem mais alguém? Será para perguntar? Eu tenho um outro. João, você tá ouvindo? João Cesário. João. Pode ser que às vezes tá cortando só para mim, né? Não sei. E às vezes na Né? gravação fica certinho. Tô olhando a internet meio baixa hoje, pelo visto. Tem o gráfico aqui. Deixa eu ver. Nossa, 20% do meu áudio foi perdido e 41% do seu áudio foi perdido.
Vamos testar aqui, ó. Olá, Melhorou, professor? melhor? Bastante. Legal. Então, deixa eu voltar aqui, vou compartilhar. Ué. Quando tiver ruim, vocês me avisam, que aí eu posso tentar resolver aqui, tá? Se estiver falhando sempre, assim, muitas vezes, é bom avisar. Compartilhar aplicativo. Beleza. Então, continuando aqui algumas características relacionadas ao FEMEA, é que dessa forma a gente consegue adaptá-lo, devido à sua flexibilidade, podemos adaptá-lo a diversos produtos, processos, serviços, e, como eu falei, até softwares, né? E ele permite a inclusão de colunas para se descreverem correções ou medidas preventivas recomendadas. Embora o slide que a gente vai utilizar como referência ele tem as suas próprias colunas, nada impede que a gente adicione novas colunas para fazer, por exemplo, o acompanhamento da resolução de determinado problema. De repente, rapidamente ali, nesse modo aqui, por exemplo, algumas colunas padrão desse formulário, temos qual que é o item sendo avaliado, o componente do item que vocês vão puxar do seu QFD, né? Modo, efeito e causa de falha. Aí vai ter a coluna de controles, onde vocês vão tentar identificar, tentar buscar as características que são feitas atualmente para tentar evitar dados modos de falha. Aí vocês vão fazer uma quantificação de cada um desses índices com um resultado. Mas aí também vai ter a ideia é que a gente adicione também as colunas de controle. Por exemplo, o que pode ser feito para evitar que dado problema ocorra. Ou então, poderia adicionar uma coluna, que não faz parte dos modelos que a gente tem aqui,
que indica em qual código de projeto isso está sendo tratado, dentro do pessoal de desenvolvimento ou do pessoal da engenharia, né? Então, algumas formas que vocês podem trabalhar com ferramentas que são baseadas em tabela, que permitem uma edição simples e rápida. A avaliação do resultado das correções com os índices recalculados também é uma característica que, uma vez que eu tenha a minha análise feita, são criados as soluções, e a partir disso a gente propõe alguns planos de ação. Esse resultado, o cenário original, vai ser um novo cenário, melhorado, com menor índice de falha. A gente refaz o cálculo. E pode falar, João. Professor, em relação ao FEMEA, ele é aplicado na fase de desenvolvimento do produto ou ele também pode ser aplicado na parte de acompanhamento, né, de monitoramento, talvez? Também, você utiliza ele. Originalmente, melhor, não necessariamente originalmente, mas ele é muito utilizado pelo pessoal de desenvolvimento nas etapas de conceptuação e proposta de produto, mas uma vez que o produto já está lançado, ele continua sendo atualizado de acordo com as experiências do cliente. Porque muitas vezes um problema ele é descoberto a partir do momento que o produto já está em mercado. Após o uso com o cliente, num ambiente não controlado da fábrica, do projeto, é que começa a aparecer algumas falhas. Então, a partir disso, você pode fazer uma análise recorrente disso, além do que, a partir do momento que você aplica uma melhoria, você consegue analisar qual é o novo índice desse modo de falha. O modo de falha, ele tem uma característica similar daquela planilha de gravidade, urgência e tendência que a gente já havia visto, ou o básico, que também vimos no final do primeiro bimestre, a matriz básica, na qual, a partir de alguns critérios, muitas vezes qualitativos, a gente consegue criar um índice quantitativo, e esse índice vai ser uma ferramenta que nos auxilia a priorizar o que tem que ser corrigido. Beleza? E pode falar. Ele pode ser aplicado tanto assim, pegando os dados do pós-venda, né, reclamações do cliente, mas ele pode ser usado também na linha de montagem, com problemas na própria produção, talvez? Também. Lá atrás a gente havia comentado que ele pode ser utilizado para... Cadê? Não está aqui. Mas ali, diferentes produtos e processos. Além da falha em um produto em uso, a gente pode ter uma falha num processo, ao definir algumas premissas de que o material ele vai entrar por esse lado e vai sair por aquele. E, de repente, você vê que sua máquina ela está tendo devido a alguma falha na regulagem, o material ele não está operando de acordo com sua premissa inicial. Então, isso faz parte do seu conhecimento do seu processo, certo? Mas, muitas vezes, o conhecimento ele não estava presente no momento da criação original. Por exemplo, vou compartilhar com vocês aqui, vocês fizeram o projeto lá com os palitos de sorvete, né? Acabou que eu fiz aqui um também, imagino que alguns de vocês tenham tido problemas similares ao que acabei enfrentando aqui. Cadê? Volta. Cadê? Aqui. Compartilhar a câmera. Então, apareceu aí? Sim. Tá. Então, eu acabei fazendo um porta-celular, certo? Similar que alguns de vocês fizeram. Mas aí eu fui, vi um modelo na internet, saí colando os palitinhos, não projetei nada, não planejei nada muito bem, e coloquei a parte traseira ali de uma maneira bem firme, eu me preocupei com isso, mas não me preocupei com a angulação. Achei que, tá de pé, vai funcionar. Mas o problema é que, por exemplo, com o celular, com a capinha dele um pouco mais grosso, acaba que
ele fica muito de pé. A chance dele cair acaba sendo meio grande. Afinal, ele só não caiu porque estava apoiado ali atrás. Então, essa é uma característica do meu produto que talvez devesse ser melhor desenvolvida no momento do projeto ou concepção, certo? Se o celular tivesse a capinha um pouquinho mais grossa, o que é meio difícil, porque esse aqui já tem uma capa grossa para resistência, talvez ele fosse meio que incompatível com o produto, mas ó, qualquer toquezinho acaba que o celular já cai, né? Acabou que ele ficou uma ótima capinha para um Kindle. Uma capinha não, um suporte para um Kindle. Por sinal, isso também acontece no mundo real. Às vezes o negócio é lançado para determinada aplicação, mas uma outra aplicação acaba fazendo tanto sucesso que é feita uma releitura daquilo. Por exemplo, Coca-Cola era um remédio. E depois que viram que gelada ela descia bem, ela até não lembram muito bem que em algum momento ela foi assim proposta. Ketchup, mesma coisa, também é remédio, e hoje em dia o pessoal não vê ele dessa forma, vê como um alimento apenas, né? Então, um produto que originalmente havia sido planejado para um dado uso, aí não por falha, mas sim por recurso, acaba sendo aplicado de uma outra forma. Deixa eu voltar. Então, o meu processo, nesse caso do exemplo que eu estava apresentando ali do meu porta-celular, do meu suporte ali, um apoio, ele deveria ter uma etapa que fosse definir bem, ou melhor, ajustar bem a inclinação do apoio traseiro, certo? Que seria um processo que estaria atendendo a uma característica do produto. De repente, uma falha do meu produto é falta de padronização de determinada dimensão, determinado ângulo, determinado apoio. E isso está relacionado a um processo. Então, processos e características sempre vão estar conectados uns aos outros, tá? Então, você não consegue resolver um problema de produto se você não alterar de alguma forma o seu processo. Seja criar um novo desenho do seu CAD ou do seu tem o CAD, CAM, né? Ou do seu CAM, do seu arquivo CAM, o que vai alterar a forma que a máquina vai operar no seu produto. Seja mudar alguma instrução de trabalho para que o produto seja mais padronizado ou tenha determinada característica mais evidente. Sempre vai acontecer assim. Então, compartilhando minha tela de volta. E também, como característica do FMEI, a gente tem a legenda para as escalas de valores utilizadas. Como eu comentei, ele tem uma abordagem similar ao do GUT, na qual tem gravidade, urgência e tendência, e que nem sempre as numerações elas condizem com uma escala linear ou com uma escala conhecida por todos. Por exemplo, o que é uma gravidade nível 4? Então, é interessante que dentro da empresa, pelo menos, haja uma compreensão comum entre as partes que vão utilizar essa dimensão. Aí, como vantagem dessa utilização, melhora na confiabilidade do produto e satisfação dos clientes. Se o produto ele vai entregar melhor aquilo que ele propôs, o cliente tende a ficar mais satisfeito. Reduz o tempo e o custo do desenvolvimento, já que a gente vai ter uma metodologia, uma abordagem, um processo estruturado para poder buscar essas possíveis falhas antes que elas ocorram. Aumento da competitividade, como resultado de qualquer iniciativa de qualidade. Mapeamento e registro histórico das melhorias, tendo documentado um processo de melhoria, fica muito mais fácil de depois retornar a ele, caso necessário.
contribui para a padronização de processos e de produtos, inclusive a padronização do processo de melhoria, e auxilia na priorização de projetos e de melhorias. Então, uma vez que eu tenho meus índices calculados, eu consigo utilizá-los como referência de priorização. E aqui temos uma ficha padrão, onde eu tenho minha ocorrência, cadê? Aqui, ocorrência, gravidade, detecção e risco. Então, além das informações que eu havia comentado antes, que é determinado item tem um subitem, que é o componente, ou um processo relacionado a esse item, que vai ter, então, um modo de falha, como que ele tende a falhar. No caso da bicicleta lá, a gente tinha o item, era o freio, sistema de freio. O componente era a sapata. O modo de falha, a gente tinha o do desgaste acelerado da sapata. Um efeito, falha na frenagem. Uma causa podia ser a borracha ou a instalação. Então, podia ter mais de uma causa para o mesmo efeito. Aí, como que eu controlo esse determinado problema? O material inadequado. Vai ter o controle no processo de produção. E nesse processo de produção, a gente vai ter uma etapa específica relacionada à causa que a gente está querendo eliminar. Por exemplo, uma dosagem adequada de borracha, plástico e carbono. E no caso da montagem, qual que é o problema a causa é a montagem inadequada, que controle eu tenho? De ter um determinado checklist com regulagens do sistema de freio. É um controle. Então, algum controle tende a existir. Talvez o controle seja inexistente, mas aí, nesse caso, já é um ponto forte que merece uma atenção melhor, né? Possivelmente vai ser ali que eu vou começar a minha melhoria. Aí vou ter ocorrência, gravidade, detecção e risco. A ocorrência, a gente vai ver daqui a pouquinho, qual que é a chance de um determinado problema aparecer realmente. Qual que é a gravidade desse problema? Qual que é a facilidade de eu detectar esse problema na minha operação? E aí, como risco, a gente tem o produto entre os índices anteriores. Multiplica os três e você vai ter, então, o seu índice. E com isso a gente consegue identificar falhas críticas em cada um dos componentes, causas e consequências. Além disso, dá para ter uma hierarquização das falhas, no sentido de que eu vou ter primeiro um item macro e um componente menor nível dele, certo? De uma forma hierárquica. Então, tenho a bicicleta como um todo. Na bicicleta, vou ter o sistema de freio, sistema de marcha, vou ter as rodas e a estrutura dela. Então, dentro do sistema de freio, posso ter o componente, a sapata de freio, posso ter o cabo, posso ter a mangueira, e por aí vai, certo? Poderia ter mais níveis? Poderia. É adequado? Depende, certo? Numa bicicleta, por exemplo, que o número de componentes é bem reduzido, talvez acabe ficando uma complexidade demais. É tipo o pessoal que faz TCC e coloca o tópico 2.4.3.5.2. Acaba que essa organização excessiva acaba sendo contraproducente. Mas, se for falar, por exemplo, de um veículo, possivelmente é o que vai ser feito. Dificilmente você vai ter um FEMEA que vai pegar o veículo como um todo, sistema de transmissão, caixa de câmbio, o disco de câmbio, no disco parafuso 765 e quarta volta do parafuso.
Isso não costuma ser... até poderia ser feito, mas aí talvez 1 ou 2 níveis acima a gente teria parado já, certo? Objetivos, identificação das falhas críticas, hierarquização das falhas e análise da confiabilidade do sistema. Uma vez que eu faço... e aqui a gente dá um foco em análise. Embora a gente utilize a análise de uma maneira mais livre no nosso dia a dia, como eu vou pensar a respeito, vou avaliar, a análise ela é um tipo específico de avaliação. Não sei se você lembram de química, tinha 4 tipos de reação. Uma delas é a tal da análise, que é tipo da água oxigenada. Você tem ali 2 moléculas de água oxigenada que vão virar... Opa. A água oxigenada é o O3. Então, a gente tem 2 O3, certo? Aonde no processo de quebra, você vai... 1, 2, 3 O2. Né? A análise é a quebra. Inclusive é outro nome dele, quebra ou análise. Então a gente vai acabar trabalhando com uma quebra de questões aqui para ter uma outra organização. Então quando a gente fala de análise, a gente quebra um problema grande em pedaços menores. Então analise determinado cenário. Então você não vai pegar toda uma supply chain ao fazer uma análise e tratar como se fosse um bloco único. Você vai acabar tratando das partes dessa cadeia de suprimentos, se a gente for tratar disso. Então, faça uma análise do seu produto. Você vai pegar, vai começar talvez do produto como um todo, mas depois você vai começar a analisar, a identificar problemas em partes menores desse produto, em sistemas, em componentes, em itens, em subitens, certo? Então, isso é uma forma de você identificar e resolver problemas bem eficiente. Tentar fazer um sistema complexo ser representado de diversos subsistemas mais simples. Aí temos como tipos de FMEA, o de projeto ou o de processo. FMEA de projeto ele vai identificar as causas e os mecanismos associados a algum sistema, subsistema ou componente do produto que você está entregando ou da experiência que você está entregando. Pode ser, inclusive, de um serviço qualquer. Enquanto o FMEA de processo, ele vai identificar causa e mecanismo associado ao processo, seja da manufatura, montagem, serviço. Então, não necessariamente o que o cliente vai receber, mas sim o que vai estar relacionado à criação de valor que o cliente depois vai enxergar lá do outro lado. O cliente ele quer saber do valor, ele não quer saber do caminho. Mas é impossível, da ótica da engenharia, dissociar o valor do caminho. Para que a gente consiga executá-lo, primeiro inicia-se pela análise de falhas potenciais de todos os elementos e previsão das consequências. Então, eu não vou esperar um primeiro cliente ter um problema de airbag para poder analisar o que aconteceria se o airbag não funcionasse. Né? E dessa forma, eu também consigo já começar a avaliar possibilidades relacionadas a essa falha. E relação das ações a serem tomadas como corretivas ou preventivas. No caso de um veículo que ainda está na prancheta, uma falha de airbag possível seria uma ação preventiva. No caso de um veículo que já foi vendido para o cliente, tem que fazer um recall, por exemplo, eventualmente acontece, aí você tem uma análise, uma ação corretiva. A corretiva no sentido... na verdade, nesse exemplo, ela pode ser corretiva
uma falha ou corretiva de fazer com que, ao estragar um item, ele vai ser resolvido de forma mais ágil. No caso de airbag, geralmente é preventiva, embora da ótica da empresa, ela é corretiva porque ela não foi feita antes de ser comercializado, o que vai causar algum dano, seja esse dano de imagem, seja esse dano financeiro. A abordagem preventiva, geralmente, é quando o dano ele não chega a se concretizar. Ao fazer a FMEA, a gente tem que dar um foco nas origens e as causas, procurando efeitos insatisfatórios resultantes. O que significa? Eu vou fazer uma análise partindo do meu produto, partindo que eu já tenho, e vou procurar a partir dele qualquer tipo de falha que pode ocorrer e, considerando falha, efeitos insatisfatórios. Todos os modos de falha em potencial de todos os componentes. Então, dar aquela vassourada profunda, avaliar o máximo possível. E analisar do particular para o geral. Em vez de eu seguir do top down, primeiro eu vou analisar o bottom, ou seja, o que está lá embaixo, bem detalhadinho, e subir. Por que é importante fazer isso? Porque eu não posso primeiro resolver o problema do carro como um todo para, por último, verificar o problema do cinto de segurança. Porque é possível que, ao analisar o carro como um todo, eu crie mais problemas ou crie novos cenários que não estavam ali no presente. Mas se eu avaliar primeiro do cinto de segurança e depois dos sistemas de segurança como um todo, e aí, até eu chegar no carro, possivelmente ao chegar lá em cima, já vou ter eliminado meus problemas. Eventualmente, eu vou acabar criando algum novo, mas acaba sendo a exceção. Enquanto, se eu for de cima para baixo, acaba sendo uma análise bem mais complexa, mesmo porque eu vou estar falando de um objeto, de um produto, de um item bem mais complexo. Logo, para resolver o problema também acaba sendo complexo. Quando usar, antes do evento e não após o fato. Após o fato, serve? Depende. Seria resolver um problema que já foi identificado, né? Mas vocês podem utilizar, por exemplo, essa abordagem na hora de, ao identificar o problema uma vez com um cliente, vocês vão aplicar essa ferramenta para evitar que novos produtos saiam com o mesmo problema para o meu cliente, para outros clientes. Eu posso utilizar quando tiver um novo produto ou um novo processo. Então, ao modificar a forma de trabalho de uma organização, é uma boa ideia utilizar essa ferramenta aqui para identificar novas possíveis falhas que eu posso ter nessa mesma. Quando tiver alteração significativa alteração significativa aí do processo ou do produto. Quando tiver um novo fornecedor também modifica características do produto? A princípio não deveria. Se eu estiver, por exemplo, falando de commodities, eu vou usar açúcar, seja no forno da União ou da Cooper Álcool. A princípio deveria funcionar igual. Mas pode ser que, se você estiver falando de um item como um item usinado de determinado fornecedor, que não utiliza o processo A, utiliza o processo B, em vez de utilizar um torno, usa um CNC, a princípio a gente só vê melhorias. Mas, ainda assim, quais características do seu produto estavam relacionadas ao processo originalmente utilizado? Porque essas características vão ser alteradas, certo? Existência de problemas de qualidade. Quando há uma identificação de que alguns problemas de qualidade estão ocorrendo, essa é uma ferramenta que pode ser utilizada. Acaba que ela te traz ali algumas vantagens. Novos projetos, novos tipos de falha descoberta. Então, como no caso de um produto novo, eu vou acabar trabalhando bastante tempo no laboratório, no computador, com iniciais de teste, possivelmente, em algum momento, eu vou ter uma confiança suficiente para mandá-lo para o mercado. Mas ninguém sabe tão bem
quando identificar falhas no seu produto, quanto um cliente. E quanto mais chato o cliente, mais falhas ele vai achar, mesmo que o produto esteja ótimo. Então, ao invés de reclamar do cliente, achar que, pô, cliente mala, fica reclamando de tudo, o ideal é que vocês utilizem esse feedback como uma possibilidade de reforçar características do seu produto. Falei, João. Algo legal que eu não sabia, porque eu não sou daqui de Curitiba, né? Curitiba Uhum. é um mercado de teste, né? Então, para o padrão brasileiro, os curitibanos são um mercado consumidor mais exigente. Então, sempre que eles querem aplicar algo, eles aplicam aqui primeiro, e se der certo aqui, eles têm como alguma certeza de que isso vai dar certo no restante do Brasil, né? Sim, é um mercado que realmente tem uma característica bem específica quanto a isso, e não só na parte de produtos e serviços de engenharia, de design, dessas coisas, mas até o mercado de artes aqui em Curitiba acaba sendo referência de mercado difícil. Teve anos atrás aí, acho que eram os Três Mosqueteiros que tinha Rodrigo Santoro, faz muitos anos já, que ele estava iniciando a turnê no Brasil. E eu tenho uma conhecida que estava lá no Guaíra, na fila, aí de repente passou o Santoro com mais 2 ou 3 globais. Aí, se fosse no Rio de Janeiro, em São Paulo, a galera ia cair matando em cima dos caras lá, pedir autógrafo e tal. Aí o pessoal viu eles, estavam na fila do teatro, se movimentaram para correr atrás, e, não, vou perder meu lugar na fila. E ficaram parados ali. Não teve aquela aglomeração que os artistas estavam esperando. Porque é um mercado um tanto diferente, assim, é um mercado um pouco menos emotivo na hora de se relacionar com produtos e com seus serviços e com tudo no geral. E isso faz com que seja um mercado um pouco mais difícil de agradar também. Então, se por um lado dificulta a vida de quem quer oferecer um produto para um mercado como um todo, por outro lado, se você passa por essa parede de fogo, né, acaba sendo quase que um firewall, você acaba tendo maior facilidade em outros mercados um pouco menos exigentes. E o último tópico ali, revisão periódica. Pô, tem que ficar revisando o meu produto, se ele já está bom no mercado, para que eu vou fazer isso? Porque você sabe que se você não for melhorar seu produto sempre, por mais que em alguma característica só você que tenha, características únicas que são bem recebidas pelo mercado, logo deixa de ser única. Se você cria, sei lá, você é um madeiro que cria a melhor maionese do mundo, daqui a um tempo vai ter alguém com uma maionese parecida com a sua, mas com um toquezinho extra que vai fazer ela ser melhor do que do resto, certo? Se você tem um item de segurança, um item de desempenho do seu veículo, que só você que tem, daqui a pouco vai ter um chinês que vai ter aquilo e vai ter também alguma outra coisa que você não colocou no seu anteriormente, certo? Melhoria contínua faz parte de qualquer processo de empresas vencedoras. Aí, falando um framework de uma abordagem mais estruturada de como aplicar esse FEMEA, primeiro, identificar qual FEMEA que vai ser estudado, produto ou processo, né? Então, a gente vai escolher FEMEA do que vai ser feito agora? Do carro inteiro? Dificilmente, tá? Mesmo porque dificilmente vai ter algum engenheiro que vai conhecer de todas as características do seu veículo, tá? Se for um produto mais simples, sei lá, um chocolate, nesse caso, aí você consegue ter um FEMEA de um produto único, mas considerando, por exemplo, do insumo até o produto finalizado para ir para a embalagem. Imagina para quem trabalha na Mondelez, por exemplo, né? Então, você vai ter ali a barrinha passando pelo... pegar um caramelo, endurecê-lo, colocar o amendoim e faz a cobertura de chocolate. É possível que um engenheiro sozinho conheça todo esse processo, embora estou simplificando bastante como que isso funciona, né? Mas aí, considerando também embalagem, considerando controle, inspeção de qualidade de entrada, controle de qualidade de saída, passou. Você acaba tendo umas características demais que você precisa de um time mais multidisciplinar e multifuncional.
Uma vez que você identificou qual que vai ser o FMEA a ser estudado, identificar as partes e componentes dos produtos e dos serviços e caracterizar as funções de cada um desses componentes. Uma vez que se identificou a função de cada componente, vocês podem avaliar e escolher eliminar dada característica ou entender alguma característica para que você tenha como ter um plano de ação a respeito. Listar todas as formas possíveis de falha. Descrever efeitos possíveis em todos esses modos de falha. Então, cada função vai ter ou deve vir a ter um ou mais modos de falha. E descrever como esses modos de falhas podem ocorrer, muitas vezes o mesmo modo de falha pode ocorrer por mais de um caminho. Além de identificar todas as causas possíveis de falha. A partir disso, verifica-se controles existentes para evitar as falhas. O que são esses controles? O que eu faço para evitar que essa falha aconteça? Avaliar a probabilidade que essa falha aconteça e a gravidade com a probabilidade de detecção do problema. E o que significa isso? A probabilidade é a chance de que ele venha a acontecer. Está relacionado também à frequência disso acontecer. Tá? E a gravidade qual que é o tamanho da encrenca, qual que é o impacto que isso causaria na sua operação, caso esse problema realmente viesse a acontecer. Próxima etapa, calcular o número de probabilidade de risco, que seria o produto entre a probabilidade e a gravidade e o... eu acho que tem uma falha. Ocorrência, gravidade e detecção. Detecção do problema. E tomar decisões e estudar ações que visem reduzir o número de risco, definindo responsabilidades e prazos com o controle de andamento das ações. Então, embora a gente coloque na tabela aqui uma coluna com uma única célula indicando quem que é o responsável e qual é o status que está acontecendo, é porque isso faz parte de um projeto de melhoria. Então, nesse dashboard, eu só quero saber o status, por exemplo. Mas, igual eu comentei, eu posso ter um indicador apontando em qual projeto ou em qual dashboard eu tenho que fazer acompanhamento dessa melhoria. Análise crítica. Crítica diz respeito à pertinência, adequação, eficácia das ações tomadas. Então, eu vou avaliar, criticando, me aprofundando no tema, né? E reavaliar os índices após a implementação das ações. Uma vez que eu fizer uma determinada implementação, vamos ver novamente os nossos números. E decidir se o estudo continua. Que estudo? O estudo de ficar avaliando e reavaliando o seu processo ou produto. E quando isso finaliza, atualiza e revisa o seu FMEA. E é um processo dinâmico, ele está sempre em movimento. E como recursos necessários, a gente tem, por exemplo, no caso de um FMEA de produto, lista de peça, desenho, tem o resultado de ensaios, então foi feito testes laboratoriais, né? FMEAs de produtos parecidos, então, ao ter alguns produtos parecidos, eu acabo podendo tomar como referência para o nosso produto. E FMEAs já realizados no próprio produto. Falei, João. Um exemplo bem legal que, quando eu estagiava, acontecia, eles trabalhavam com bomba de combustível, e a bomba de combustível, ela é certificação obrigatória, né? Porque como é um órgão de segurança do carro, ele tem mais exigências, né? Assim como qualquer produto para beber, né? A certificação ela é obrigatória, o controle não tem como você fugir dele se você quer vender aquilo ou produzir aquilo. E daí eles faziam os exames laboratoriais, né? Para fazer esse exame de falha, para ver se dava algum problema ou não. E daí eles faziam uma amostragem, faziam esses testes, né? Para ver se estava tudo certo. Uhum.
Cara, é uma coisa interessante, sim. Quando o risco, quando o problema é de segurança, geralmente não pode ser ignorado, né? No caso de carrinho de bebê, você fala coisa de bebês, né? Se você tem um carrinho que pode ter algum problema que leve a um risco para a criança, isso tem que ser tratado imediatamente. Tempos atrás teve uma linha de carrinhos infantis que, devido à forma de dobrar e desdobrar, tinha a chance pequena, mas real, tanto que chegou a acontecer, de machucar o dedinho das crianças. Eu acho que decepou o dedo de uma ou duas crianças antes de fazer um recall do produto. A última coisa que uma empresa quer fazer é recall. Recall significa que você está assumindo publicamente que o seu produto ele está com um problema tão grave que precisa retirar de circulação. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. O FME, ele pode ser algo que pode ser auditado? Isso é uma dúvida minha. Ele pode ser usado Uhum. assim dentro da ISO, talvez para assim, para ser auditado, para uma pessoa chegar lá e ver se está tudo certo, conferir ou ter um controle, ele pode ser auditado? A ISO 9000, ela solicita que você tenha, por exemplo, a 9000 que é a mais conhecida e é mais utilizada em padrões de qualidade. Ela exige que você tenha processos de melhoria contínua, por exemplo, mas ela não é prescritiva. Ela fala que você tem que ter processos de melhoria, mas como você vai fazer essa melhoria? Se vai ser com um Kanban, com FEMEA, se vai ser com 7 ferramentas de qualidade, isso é de acordo com a sua empresa. O importante é que a empresa tem que ter isso planejado e bem definido. Então, ela pode ser uma das ferramentas utilizadas num processo como esse. Ah, entendi. Entendeu? Aí, esses são os FMEs de produto, né? Aí, como FME de processo, o que eu preciso ter para o meu FME de processo? A minha BOM, por exemplo, BOM of Materials, a lista de peças. O FMEA de produto da minha peça. Então, eu fiz o meu FMEA de produto e vou entregá-lo ali para fazer o FMEA do processo desse produto. Desenho de fabricação. Uma vez que eu tenho esse desenho de fabricação, fica mais adequado para que eu possa identificar quais que são as características no processo de montagem. Plano de inspeção, como que vai ser feita a inspeção? Vai ser por amostra, vai ser 100%, vai ser como? Estatística de falha do processo. Ideal que tenha um processo que tenha algum controle estatístico, não precisa ser um CEP. O ideal é que seja uma abordagem robusta, mas que esteja alinhada com a realidade da empresa. E estudo da capacidade da máquina. Então, é mais uma característica que pode ser como um insumo do seu FMED processo. Lembrando, essa lista aqui, embora a gente possa adotá-la como uma lista de referência, ela pode variar bastante de uma organização para a outra, né? E, novamente, quando a gente trata da academia, a gente aprende de acordo com o que os livros definem. Mas a empresa vai definir se ela vai querer usar de acordo com o livro ou vai adaptar à sua realidade. Aí, vamos começar a tratar das escalas. Peço que, por favor, aguardem um instante que tem que ver uma coisinha aqui. Peraí. Oi, estou de volta. Então,
uma escala de severidade que pode ser utilizada numa organização. Como podem ver, tem itens que acabam sendo agrupados dentro de mais de uma severidade só. Pode ter mais de um número que represente ela, né? Eu poderia trabalhar só com 1, 2, 4, 7, 9 ou 10 nessa escala aqui. Fica difícil eu entender qual que é a diferença de 4 para 5. Afinal, as coisas estão muito próximas ali, né? Então, acaba sendo bem subjetiva. Mas essa mesma ideia de que, ao utilizar uma característica subjetiva, eu tenho um índice quantitativo, certo? Mas, para que isso dê certo, o ideal é que não seja feito com uma única pessoa. Tem que ter um time de pessoas que conhecem bem o que está sendo analisado, para que eles deem a sua opinião e, na média, acabe tendendo a uma realidade. Realidade compartilhada. Então, escala de severidade. O que significa a severidade mínima? O cliente mal percebe que a falha ocorreu. Já uma severidade muito alta, o sistema ele deixa de funcionar com grande descontentamento do cliente e afeta a segurança. Certo? Se não afeta a segurança, é alta, mas se afeta a segurança, é muito alta. Por isso, novamente, eu já dei umas 2 vezes o exemplo do airbag, aqui, cinto de segurança, mas geralmente são os casos onde há, por exemplo, o tal do recall. A empresa ela não pode deixar de lado caso afete a segurança, porque por mais que a empresa, de repente, seja um monstro capitalista que não se importa com o bem-estar do cliente, ela vai se importar com os processos que ela pode tomar caso algum cliente se prejudique em termos de acidentes, por exemplo. Certo? Então, dessa forma, é muito importante que você priorize a segurança do seu cliente. Ocorrência. Qual que é a chance de que dado problema ocorra? Então, nós temos uma chance remota, que é de 1 em 1 milhão, ou uma chance muito alta, que é uma vez a cada 2 vezes que o cliente vai utilizar, tem um problema. Isso varia também de empresa para empresa, tá? Estou só reforçando sempre aqui, porque, primeiro, você ter um bis estragado, um bis amassado em uma caixinha, talvez não seja suficiente para que um cliente fique insatisfeito e não compre mais. É uma falha em, sei lá, 20, certo? Mas uma válvula cardíaca falhando a cada 20 cirurgias, talvez seja um valor meio elevado, certo? Conseguem imaginar uma situação em que uma falha a cada 2 usos não seja algo totalmente desesperador? João? Pensando, professor. Eu não sei. Teria que ser algo que não é importante. Geralmente é esse o caso, né? Então, se você tem lá a entrega do correio que fala que vai chegar em 48 horas e leva ali 72, será que todo mundo ficaria extremamente insatisfeito com uma falha como essa, né? Uma característica de prazo de entrega da pizza lá, até 30 minutos, né? Talvez seja uma coisa que... Até 30 ok, mas daí passou de 1 hora, 2, daí nem pensar, né? Isso, mas aí também que pode ser feito segmentação da chance de falha, né? Qual que é a chance de falha que a minha entrega seja inferior a 30 minutos, que seria o ideal, ou ela levar até 40, até 50, até 1 hora, né? Aí você vai, dependendo do impacto, você vai ter uma ocorrência diferente, né? Então, severidade, uma pizza ela levar 40 minutos. Severidade pequena, acredito eu. Pelo menos também tem aquela história, depende do público-alvo que estamos falando. Se for uma pizza popular que vai ser entregue num bairro, uma pizza lá que você vai pagar R$20 com entrega para uma região periférica da cidade, o pessoal espera lá 1 hora e meia,
certo? Se for uma pizza premium, vai pagar R$ 80 na pizza na região do Batel. Aí o atendimento faz parte, mas porque a pizza chegar quente e fresca também vai agregar valor que vai levar o cliente a pagar com um preço diferenciado, né? Então, depende do seu público-alvo, sempre a qualidade depende do público-alvo, tá? Já uma falha remota dessa de 1 em 1 milhão, temos, por exemplo, na área de saúde, falei da válvula cardíaca, na área de aviação, se um avião cai a cada 1 milhão de voos, isso é muito ou é pouco? Né? Então, tem que avaliar qual que é o cenário específico. E a chance de detecção. Se é um problema que, ao acontecer, ele certamente vai ser detectado, a chance dele acontecer é muito baixa, mas quando acontece, eu consigo ver na hora. Isso é uma chance de detecção muito grande, logo eu tenho que me preocupar menos. Já se eu tenho uma chance muito pequena de ser detectado, aí estamos falando de um problema grave. Por exemplo, considerando, faz de conta, não tenho certeza se é o mesmo problema em termos de severidade, mas o bolor do pão e a salmonela do frango, do ovo, né? Faz de conta que os dois têm o mesmo nível, vai te intoxicar e você vai para o hospital. Mas, no caso do pão, eu consigo ver que ele ficou verde antes de eu comer. Então, é detectável. A natureza criou uma forma de detecção. A salmonela no ovo cru não necessariamente é detectada, geralmente é invisível aos olhos, certo? Então, a detecção é inviável. Logo, torna esse problema pior, porque a chance da pessoa consumir alguma coisa estragada por não conseguir enxergar que ela está estragada, acaba piorando esse problema, fazendo com que ele torne-se mais grave. Ué. Faltou algo aqui. Deixa eu editar esse slide aqui. Putz. Não entendi o que aconteceu aqui, mas deu alguma falha no slide. Possivelmente vai estar assim também no PPT de vocês, vou corrigir lá. Mas. Configuradinha, professor. Oi? Às vezes ele dá uma desconfigurada. Eu mexi no slide master ali, creio que foi o que aconteceu, mas não deveria. Enviar para trás, deixa eu ver se tem alguma coisa atrás desse. Tem também. Ih, que droga. Command Shift B. Tá certo. Eu acho que é só aquele mesmo. Tira 2.
Então, possíveis falhas no caso da carcaça do eixo traseiro ou do suporte do conjunto do eixo. Então, eu posso ter problema de fratura na carcaça do eixo. E isso vai fazer com que eu fique sem freio traseiro e pode ser causado, por exemplo, por estrutura inadequada. Então, a fratura é a descrição do item, o modo, né? A descrição do item a ser analisado. Putz, vou deixar... Esse aqui é o mesmo que estava ali. Que droga. Tá. Esse aqui, entendi. Vamos mudar a cor aqui só para... Tá, então, o item, carcaça do eixo, como que ele pode falhar? Pode quebrar, né, fraturar. Efeito, vou ficar sem freio. E um motivo para essa possível perda de freio devido à fratura é espessura inadequada. Então, como que o item pode falhar? Qual que é o efeito? O efeito é o que o cliente percebe, né? E a causa é qual que é a característica desse produto que vai levar a acontecer esse problema. Aí eu tenho como situação atual quais são os controles atualmente presentes. Então, não tenho nenhum controle que vai impedir a fratura ou que vai verificar a espessura. Então, atividade de prevenção utilizada atualmente é a descrição... Opa, é a descrição dessa característica. Descrição de controle é atividade de prevenção, se existente. E em situação atual, critério de avaliação da ocorrência, como eu havia comentado, né? Aqui é uma escala similar àquela que a gente viu ali agora há pouco, aonde a gravidade vai ser o índice de gravidade ou de severidade relacionado à avaliação da consequência que o cliente sofre. Considerando que a gente está tratando de freios, freio é segurança, segurança sempre é 10. Aí, situação atual, tem esse quadro de referência. Opa. Eu mudei o layout, estava usando uma outra apresentação, agora coloquei na da UP e ficou todo bagunçado. Devia ter revisto isso com mais atenção. Então, a gente pode colocar ali, fazer um FEMEA do processo de criação de material didático, por exemplo, né? Aí, qual que é a situação atual? Eu tenho o efeito perigoso com aviso prévio, em termos de gravidade, né? Perigoso com aviso prévio, muito alto, alto, moderado, baixo. Notem que a escala aqui está um pouquinho diferente daquela outra escala que a gente havia definido. Há, inclusive, algumas escalas que, em vez de ser de 1 a 10, faz de 1 a 5. Tem diferença? Não, não tem, certo? Acaba sendo basicamente a mesma coisa. Uma coisa que também vale a pena ressaltar é que nunca vai ter o índice 0. Por exemplo, não é nada grave. Bem, se não é nada grave, não vai ter nenhum impacto na sua relação com o seu cliente, então, qualquer produto que tenha 0 como um dos seus itens, você vai acabar tendo resultado 0, logo você tira da sua conta. A mesma coisa, qual que é a probabilidade?
Nenhuma, não vai acontecer nunca. Se não acontecer nunca, por pior que seja, então você também não precisa avaliar ele, se remove das questões, certo? Aí, em termos de situação atual, qual que é a possibilidade de detecção? Você não vai ter como detectar determinado problema. Se você não tem como detectar, é o pior tipo. Então, ele vai ficar em 10 também, certo? Falha no freio, que você não detecta, se detecta ao tentar frear e não consegue utilizar o dispositivo, você pode ter problemas bem graves com isso. Aí, critério de avaliação do índice, eu vou... Opa! Índice de detecção. Então, eu consigo detectar com alta certeza, com alta incerteza, não consigo verificar, quase nunca vou conseguir detectar, às vezes vou conseguir, poucas vezes, eventualmente, médio alto, quase sempre, quase certamente. Aí vai um índice que também, como eu já ressaltei algumas vezes, depende da compreensão de quem está trabalhando com o sistema. E, inclusive, esse é um dos motivos que muitas vezes a empresa trabalha com índice de 1 a 5 apenas. Fica mais fácil você fazer essa detecção, essa unificação de compreensão entre os membros da sua equipe, se você está tratando com um número menor de possibilidades. Então, se eu tenho passando de quase certamente para alto, para médio, para muito baixo, para quase nulo, você consegue ter um consenso maior entre os especialistas do seu time. Aí o número de prioridade, que é o risco, né? Você vai trabalhar com o produto dos 3 índices. Então, nesse caso, um valor de 300. 300 é muito ou é pouco? Depende. Se tem um outro que está maior do que esse, se tiver, então o outro é a sua prioridade. Então, como ações preventivas no caso desse problema do freio, eu tenho como recomendação realizar testes de durabilidade na carcaça e isso vai levar a uma alteração do projeto. Então, do time de projeto fez um teste de esforço, teste de durabilidade e após esse teste vai ser necessário uma alteração do projeto. Com a alteração do projeto, você vai fazer novamente a sua avaliação para identificar se teve uma redução da gravidade e da detectabilidade do seu índice. Talvez a ocorrência pode manter-se a mesma, mas estava em número 3. 3 não é algo tão terrível assim, certo? E aqui nós temos um FEMEA de um produto aqui que é um relógio de pulso com MP3 Player, certo? Um Apple Watch. Algumas funções que espera-se do produto. Armazenamento de dados. Que tipo de falha pode ocorrer no armazenamento? Erro da comunicação USB. O que esse tipo de falha causa de efeito para o usuário? O que o usuário detecta? O que ele percebe de ruim na sua experiência? Impossibilidade de usar o arquivo do computador. Considerando que o objetivo desse relógio é utilizar arquivos MP3, então, se o relógio ele falha, em termos de comunicação, eu não consigo utilizar um dos recursos principais. O que pode causar isso? Um terminal USB com defeito ou um driver incompatível? Se for, qual que é o controle que eu tenho atualmente em termos de terminal USB com defeito? Eu tenho testes rigorosos para evitar que isso aconteça. Faço uma inspeção item a item para verificar que o terminal está funcionando muito bem. De repente, no meu checklist de inspeção, verificação do terminal USB é um dos itens importantes. Aí, em cada um dos meus itens, a minha avaliação de... Voltando lá.
Situação atual, em termos de ocorrência, que nesse caso está sendo 6 na nossa tabela, equivale a moderado, acontece numa quantidade... outra forma do impacto, na severidade, perdão, severidade moderada, o quanto que isso impacta na experiência do seu cliente. Deixa eu diminuir aqui que eu consigo pular mais rápido de um para o outro. Vamos voltar aqui na apresentação de slide. Então, a minha severidade é 6. O quanto que isso é ruim da ótica do cliente. Ocorrência, temos como ocorrência... Ocorrência 6, falhas ocasionais, acontece de vez em quando. A ocorrência poderia ser também em percentual ou em taxa, certo? Na outra tabela que a gente viu um pouco antes, ela apresentava na forma de taxa. Uma em 5.000, uma em 2.000, né? E detectabilidade, 6. É difícil de detectar que esse erro está acontecendo. Aí, essa detectabilidade também depende em que momento que a gente está falando. Se é difícil de detectar no momento de inspeção da fábrica, mas quando o cliente recebe lá, ele consegue detectar rapidamente, são duas formas diferentes de detectabilidade. Uma é durante o produto em seu acesso, né, onde você pode evitar de comercializar um produto com defeito, e o outro é o produto já com o cliente, certo? Aí a gente vai ter o produto como o risco 72. Aí, ação recomendada para esse caso, inspeção 100%. Atualmente, o controle é um teste rigoroso, mas aí depois do processo, vamos ter uma inspeção de todos os itens, ao invés de ser por amostragem. Já o driver incompatível, atualmente a empresa certifica o driver para o sistema operacional mais comum. A severidade é tão ruim quanto no caso do terminal USB. A ocorrência é maior, aparentemente ocorre em maior número de situações, mas a detectabilidade também é pior, ainda por cima, é mais difícil de detectar o que está acontecendo. Aquele tipo de coisa que o usuário tenta, o sistema não falha, não fala que deu falha, não explica o que está acontecendo e ele simplesmente não consegue utilizar. Ação recomendável, certificação de outros sistemas operacionais. Você trabalhar com diversos sistemas operacionais é importante quando você está trabalhando com um dispositivo que precisa utilizar o computador do seu cliente. Ainda relacionado ao armazenamento de dados, além do erro da comunicação do USB, tem a falha no armazenamento em si, o que causa uma perda de arquivos carregados anteriormente. E isso pode ser devido à falha da memória flash com problemas. Como que eu posso ter um controle? No caso, auditoria nos fornecedores. Então, fornecedores de memória flash precisam passar por auditorias, tanto do fornecedor quanto do material, ao receber, inspeção plena também. Aí, severidade, isso é muito grave. Imagina o cara tem ali um arquivo que para ele é muito importante e esse arquivo some do drive dele. Podia ser não só uma música, podia ser um arquivo de um documento, né? Aí isso acaba sendo problemático. Ocorrência é mais baixa do que no caso, por exemplo, de driver incompatível, mas ainda ocorre mais do que falha de terminal USB. E a detectabilidade também é complicada, está meio elevado esse número aqui. Então, temos como um índice de risco 224. Algumas ações, no caso da memória flash, é desenvolvimento de critério mais rigoroso nas auditorias. Mesmo com a auditoria, ainda estou com um índice elevado. Então, vamos fazer auditorias mais pesadas. Próximo item, no caso, próxima função do produto, tem a ver com transmissão via Bluetooth.
que pode ter como falha interferência, causando ruído indesejável no fone de ouvido, e isso é devido à regulagem da frequência inadequada. Atualmente, o controle que ocorre é faixa de operação estabelecida criteriosamente. Aparentemente, não tão criteriosamente, porque ainda está um valor bem elevado, certo? Contudo, dentro dessa escala aqui dos 5 valores, ele é o quarto mais baixo. Por que ele está nesse valor todo? Porque ele tem uma severidade média, temos uma ocorrência média alta, mas a detectabilidade é bem fácil de detectar. Se o fone de ouvido não está passando música, eu sei que ele não está funcionando. Logo, é bem detectável. Aí, eu realizando testes, talvez já tenha como resolver esse problema. E, finalmente, resistência à água. É o nosso último item. O relógio que ele vai infiltrar água no sistema, vai causar aí um travamento geral das funções e devido ao vedamento impróprio do relógio. Com isso, alguns controles são testes rigorosos e frequentes. Então, como que eu vou? Qual que é a severidade? A severidade ela é bem elevada. Se o relógio ele entra água, eu tenho um problema bem grave ali com o cliente. Contudo, quase nunca acontece, uma frequência bem baixa. E uma detectabilidade média. O cliente ele olha o relógio e está com as gotinhas na tela. Então, o meu valor vai acabar sendo de 135. É o meu valor intermediário. O mais baixo é 72, 135 um tanto elevado. Ainda não tem nenhuma ação recomendada para esse projeto aqui. Como último exemplo, temos esse outro diagrama FMEA, né, na qual foi feito um fluxograma na sua decomposição, na qual eu tenho o produto Perdão, esse aqui é um diagrama conceitual. Por isso, o fluxograma ele vai indicar quais que são as características que vão ser avaliadas em cada momento. Então, quando eu tenho o meu produto, eu vou indicar quem está sendo analisado. Em seguida, quais são as funções que devem ser atendidas. E essas funções têm que estar, no caso do projeto de vocês, tem que estar alinhada ao MASP que vocês vão criar, certo? Por isso que esse projeto ele está relacionando as ferramentas. Em seguida, como que as funções ou características de não ser cumprida, referente ao tipo de falha, e qual que é o efeito que esse não cumprimento causa na experiência do cliente, qual que é a possível causa ou possíveis causas, eventualmente eu vou ter mais do que uma aqui, inclusive eu pedi para que vocês verificassem no mínimo 8 falhas e no mínimo 16 causas de falha. Então, pode ser que tenham alguns que tenham uma e alguns que tenham mais do que duas. O importante é que vocês tenham uma análise mais profunda no caso que estão avaliando. E quais são as medidas de prevenção e descoberta que poderiam ser tomadas? Aí vai ter os índices que vão ser avaliados por vocês e riscos, certo? Como que vocês conseguem, num trabalho em equipe, ter uma avaliação de riscos? Recomendo que vocês não façam em voto aberto, porque a primeira que falar alguma coisa, os outros tendem a ser um tanto influenciados. Então, de repente, fazer alguma forma que vocês façam voto, que primeiro cada um faz a avaliação e depois vocês tiram a média para jogar aqui, seria interessante e faria um trabalho mais relevante, tá? E quais são as ações, indicando os riscos prioritários e quais medidas podem ser tomadas para atenuar os riscos. Então, quero que seja feito pelo menos até aqui, certo? Então, se conseguirem aplicar alguma melhoria, pelo menos conceitualmente falando, no projeto de vocês, seria também muito bem-vindo.
Aí, como conclusão, FEMEA é uma ferramenta muito útil para o controle de qualidade, porque ela reduz e elimina as necessidades de implementar ações corretivas no processo, certo? Além de, é muito mais barato resolver o problema na prancheta do que na casa do cliente. E as referências criadas a partir da documentação servem para resolver problemas lá na frente. Então, eventualmente, riscos. Existem algumas abordagens de riscos. Mitigação, redução, aceitação, certo? Estou buscando aqui o conceito pessoal da, do PMI. É uma abordagem bem interessante. Imagino que vocês conheçam o PMBOK e o PMI. O PMI é um instituto de gestão de projeto, a maior referência em gestão de projeto no mundo, e eles têm o PMBOK, que é o Project Management Body of Knowledge, Corpo de Conhecimento de Gestão de Projetos. E eles têm ali um conceito de 4 abordagens que você pode ter ao identificar que existe algum risco. Primeiro é prevenção. Então, tentar eliminar a causa raiz do risco, implementando ações para a probabilidade de risco zero. Com isso, essa é uma abordagem que a gente consegue ter com o auxílio da ferramenta do FEMEA. Conferir a outra parte a responsabilidade pelo seu gerenciamento, e transferências podem ser de seguro, cláusula contratual, limite de responsabilidade ou garantia. Então, para que a empresa não seja impactada devido a determinado risco, muitas vezes ela passa para frente esse risco, por exemplo, comprando um seguro. Significa que o produto não vai falhar? Não. Significa que ela não vai ser impactada caso falhe, porque a seguradora é quem vai pagar a conta. Mitigar é reduzir a probabilidade de ocorrência ou impacto de um risco a um nível aceitável. Então, reduzir a probabilidade de ocorrência ou um impacto também podem ser atingidos utilizando FEMEA, trabalhando em cima dos resultados da sua análise. E, por último, a aceitação. O risco não tenho muito o que fazer com ele. Eu não quero sair do mercado, então isso é algo inerente ao meu produto, logo vou aceitá-lo. O que é uma aceitação, por exemplo? Sei lá, aceitação de que vai cair um meteoro na Terra e a vida vai acabar em algum dia. Tenho que fazer a respeito disso? Não. Vou ficar em casa só comendo pizza e parar de trabalhar e viver a minha vida? Não. Pode ser que nem aconteça. Pode. Tá bom, deixa lá então. Beleza? Aceitação de que atualmente estamos num corona e que o indivíduo muitas vezes não tem muito o que fazer. Ele pode fazer uma mitigação para que a chance de que ele vá ser impactado pela doença seja diminuída. Ele vai transferir a responsabilidade para agentes de saúde, convênios e por aí vai. Ele vai se prevenir usando máscara e álcool em gel, mas ainda sobra algum risco lá de 0,02% de que ele venha a ter a doença, ainda que ele ficar em casa e não interaja com ninguém. Sim, pode ser que exista esse risco ridiculamente baixo, mas nesse caso você não pode fazer nada além de aceitar que esse risco pode vir a acontecer. Beleza? Reduzir nesse... E é isso o que a gente tinha para tratar aí no conteúdo novo. Vou interromper aqui a gravação para que a gente possa, então, trabalhar com as equipes a respeito do que foi desenvolvido no projeto até hoje. Caramba, cadê? Tá aqui.